Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon, mais uma vez reunidos, agradecendo ao Criador por tudo que temos recebido, num novo momento do programa Palestras Curtas, hoje com o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Fé Transporta Montanhas. Nós vamos encontrar os itens 8 a 10, que vai tratar da parábola da figueira que secou. Jesus compunha quadros de imagens vigorosas visando impressionar inteligências ainda rudes, homens menos esclarecidos, tocar imaginações pouco sutis e incapazes de compreender abstrações. Para atingir o coração, os sentimentos, havia necessidade de falar aos olhos com sinais materiais e de falar aos ouvidos com a força da linguagem. Então Jesus usava parábolas que podiam ser faladas ou encenadas em teatros, em ações simbólicas. Nós encontramos isso na Antiga Grécia. Então eram histórias usando símbolos, elementos do dia a dia, animais, plantas, aves, dinheiro, sementes, trigo, árvores, etc. Comparação, concluindo com uma regra de conduta, um ensino moral a ser seguido num determinado momento. E nós vamos encontrar que essa parábola tem um título original, é o primeiro aspecto. A figueira seca, no sentido de purificação do templo. Inicia com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde foi recebido com muita hipocrisia e falsidade, no domingo de Páscoa, em abril. Jesus, então, nesse dia, vai expulsar os vendilhões do templo, ensinando que ali é uma casa de orações e não de perdição ou comércio. É a purificação do templo. Então nós vamos recordar, segundo a história, que no domingo à tarde, Jesus e os discípulos deixaram Jerusalém e foram para Betânia, onde passariam a noite na casa dos amigos Lázaro, Marta e Maria. Eles pernoitaram de manhã, receberam a sua alimentação, manhã de segunda-feira, retornaram a Jerusalém. E é nesse retorno que eles passam novamente pela figueira, porque eles haviam passado por ela na ida a Betânia. E nesse retorno, segunda-feira pela manhã, é a última vez que Jesus irá ao templo. Ele vai celebrar a Páscoa, a última ceia, vai enfrentar o julgamento e a cruz. Então, no Velho Testamento, a figueira e a videira eram símbolos de Israel. E a figueira na Palestina era uma das árvores de maior valor, porque o figo constituía um dos produtos mais importantes no aspecto material. Mas nós vamos ver que nessa história que Jesus montou, ele vai dizer, tive fome. Então Jesus teve fome, mas eles tinham se alimentado na casa de Lázaro. Então é uma encenação, tenho fome. E ele vai dizer, está lá no Evangelho de João, eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A fome de buscar a realização da obra divina. E por que ele foi nos falar sobre a figueira e o figo? Era mês de abril, e só se colhem figos em maio. Em abril o figo florescia, eram os brotos ou bêberas. Vinham as folhas, aí crescia o figo. Também em abril ele não dá folhas, a figueira não dá folhas,
é fora de época. Então é a outra ação simbólica, ele vai ao encontro da figueira. O fato de Jesus procurar figos fora de época representa a aferição ou teste de pureza, na certeza que eles, os hebreus, já tinham oportunidades de oferecer elementos espirituais para propagar, pois haviam recebido por mais de 1000 anos ensinamentos dos profetas, deveriam ter conduta exemplar. E então aqui encaminhamos os nossos passos para um segundo aspecto, a figueira com folhagem verde, exuberante. Representando o sistema falido a partir do Templo de Jerusalém, que não respondia mais às propostas divinas, com seus sacrifícios de animais, festas, orgias, separação entre puros e impuros, não mais produzia frutos, estava estéril. Aqui está a limpeza do templo. Não mais o judaísmo com práticas religiosas feitas na perfeição, desejando a chegada do Messias, amando a Deus e fazendo a sua vontade para uma safra superabundante de frutos espirituais. Jesus não foi reconhecido pelos seus. Encontrou apenas a oposição dura dos sacerdotes, negando a doutrina de amor e perdão, culminando mais adiante com a sua crucificação. Então nós vamos encontrar que os hebreus eram fortes, eram homogêneos, acreditavam na existência do Deus único, mas também eram muito orgulhosos e vaidosos. E é isso que nós vamos ver quando eles esquecem algo que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. E retornamos então à parábola, quando Jesus, olhando aquela figueira, vai dizer que ninguém coma de ti fruto algum, porque ele estava com fome, procurou frutos e não tinha. E nós então estamos vendo essa encenação. Era uma maldição do mestre? Era um aviso divino? No ano 70 depois de Cristo, sob as ordens do general romano Tito, houve a derrota de Israel e a dispersão do seu povo. Nós nos lembramos da diáspora. Até o nosso tempo, em 1948, quando se constituiu o Estado de Israel. Então ele já dizia que ninguém coma de ti fruto algum. Então, por que a figueira secou? Jesus, conhecedor das leis da natureza, sabia que a figueira estava definhando pela organização celular deficiente e insuficiente. Disse-lhe para não dar mais frutos. É uma alegoria, porque não foi ele, o Cristo, que matou a figueira, ela estava a definhar. Então nós encontramos com bastante explicações essa parábola da figueira que secou. E nós podemos trazer uma comparação entre a árvore e o homem. Encontramos Paulo quando ele nos diz: eis o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é alegria, paz, bondade, doçura, paciência, domínio de si, se ele tem amor e tem fé. Porque as obras da carne são bem conhecidas, são deficiências morais, e seus autores não herdarão o reino de Deus. Então pessoas que aparentam o bem podem ser úteis e não são, médiuns que se desviam, instituições estéreis. Exatamente nesse momento nós nos lembramos, semelhantes à figueira. Então nós devemos usar a nossa oportunidade reencarnatória progredindo sempre, reparando equívocos pela força da vontade, acreditando que nós somos capazes de remover os desafios, as montanhas que Jesus falava, vencendo todos esses desafios com determinação.
Então um indivíduo egoísta, à semelhança da figueira, nós só encontramos folhas porque ele é estéril em afeição, em generosidade e em amor. Uma instituição ou associação que não pratique a caridade, não promova o amor ao próximo, não passa de figueira com folhas, ela é exuberante. E nós vamos encontrar isso nos itens 9 e 10, quando Allan Kardec nos explica. Então, da humanidade nós precisamos boas obras, são os frutos. Pelos frutos sereis reconhecidos, lembram? Em todos os departamentos, em todas as ciências, em todas as religiões. Então, no item 10 ele vai falar sobre os medianeiros nos tempos atuais, de renovação social. Tem eles uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. São os intérpretes dos espíritos. Estão por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, a fim de que a verdade se propague a toda a humanidade, demonstrando aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do objetivo principal, essa preciosa possibilidade de trabalho que é concedida, se é empregada em coisas fúteis ou prejudiciais, se é colocada a serviço do interesse material, se não é usada em benefício próprio, melhorando-se nem para ajudar os outros, são como a figueira estéril. Perderão o dom da mediunidade ostensiva, que se tornou inútil, e poderão se tornar presas dos espíritos mais imperfeitos. Então, quando o Mestre nos desconhece-se a árvore pelos frutos, nós podemos começar a pensar como são os nossos frutos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Porque nós precisamos ser solidários, é uma lei divina, todo dia, porque é caridade, amor pelo outro, e aí nós estaremos encontrando a realidade do Mestre vindo ao nosso encontro. Agradecemos a oportunidade, reflitamos sobre esse tema. Fiquemos em paz. Boa noite.